Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez unidos para um mais novo encontro aqui no nosso canal, resolvendo questões de uma lista de exercícios que foi disponibilizada na nossa última live. Na descrição tinha um link que você acessava uma lista com questões da parte de introdução à química orgânica. E hoje estamos aqui para discutir algumas dessas questões, fazer comentários na sua resolução, ok? Então espero para quem ainda não é inscrito no canal que faça a sua inscrição e vamos para a resolução de algumas dessas questões. Resolução de exercícios e introdução à química orgânica, beleza? A primeira questão corresponde à primeira questão da lista e diz assim: química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. A maioria dos compostos da química orgânica são importantes na nossa vida, destacando o álcool comum, a gasolina, o ácido acético, as proteínas e as vitaminas. Assinale a alternativa que mostra as características corretas do átomo de carbono. Na nossa última live, nós fizemos toda uma abordagem dessa parte introdutória da química orgânica, a parte histórica da química orgânica e as características tanto do átomo de carbono, que é o principal elemento da química orgânica, como da classificação das cadeias carbônicas. Por sinal, vão vir aí algumas aulas fragmentadas, trabalhando tópicos da nossa última live. Espere aí, quem é inscrito no canal não vai se arrepender em estar inscrito e acompanhar todas essas novidades que vão vir nas próximas semanas, ok? Então, a questão diz: assinale a alternativa que mostra a característica correta do átomo de carbono. Então, essa questão vai focar nas características do átomo de carbono. A primeira afirmativa diz assim: forma ligação tripla e nesta situação o carbono é do tipo sp3. Nós vimos e sabemos que o carbono ele pode formar 4 ligações simples, sendo ele um carbono que forma 4 ligações simples, ligações covalentes. E daí a característica do átomo de carbono ser tetravalente, tem que formar 4 ligações covalentes. No caso, esse forma 4 ligações simples. Sendo ele um carbono que forma 4 ligações simples, a sua geometria é do tipo tetraédrica, ou um carbono tetraédrico. A hibridização desse tipo de carbono é do tipo sp3. Lembrando que vai vir uma aula aí especial mais na frente só falando sobre hibridização de carbono, ok? Bem detalhado, explicando a motivação, o porquê das denominações sp3, sp2, sp. Aguardem, vai vir uma aula específica sobre hibridização de carbono. E os ângulos entre as ligações desse tipo de carbono é do tipo ângulos de 109 graus e 28 minutos, ok? Existem ainda os carbonos que formam uma dupla e duas simples. Esse carbono é do tipo de geometria trigonal, trigonal planar ou trigonal plana, hibridização do tipo sp2 e ângulos de 120 graus e são características desse tipo de carbono, ângulos de 120 graus. E, por fim, carbonos que formam uma tripla e uma simples ou duas duplas. Esses dois tipos de carbono são caracterizados de geometria linear, hibridização sp3 e ângulos de 180 graus. A afirmativa A faz referência a carbono que forma uma ligação tripla. Carbono que forma uma ligação tripla está aí, ó, é do tipo de geometria linear e sua hibridização é do tipo sp e não o que está sendo afirmado na afirmativa A, que diz que nessa situação o carbono é do tipo sp3. Falso. É do tipo sp, sp3 é se ele fizesse só ligações simples. Então a alternativa A está falsa. Alternativa B, o carbono é tetravalente, significa o quê? Que ele forma 4 ligações químicas covalentes, somente nos hidrocarbonetos. Isso é falso. O carbono, sendo tetravalente, é em qualquer função orgânica, seja hidrocarbonetos, que são os compostos formados apenas de hidrogênio e carbono, pode ser nas funções oxigenadas, nos álcools, nos aldeídos, nos ácidos carboxílicos, nas funções nitrogenadas, aminas, amidas, nitrocompostos. Independente da função a que pertence o composto, o carbono, ele é sempre tetravalente, ou seja, ele forma 4 ligações. E o que justifica ele ser tetravalente é a situação de que ele possui 4 elétrons na sua última camada, é a característica dele, ele é, por isso, um elemento da família 4A, que é a família do carbono, né, grupo 14 da tabela periódica, e, consequentemente, ele
é caracterizado por um elemento tetravalente, por necessitar ganhar mais 4 elétrons e obedecer à regra do octeto, se estabilizando com 8 elétrons na sua última camada. Ok, galera? Então, a afirmativa B está falsa também. Afirmativa C. Apresenta a capacidade de formar cadeias longas, variadas e estáveis. Essa é a maior característica dos compostos de carbono. O carbono ele tem essa característica própria de formar diversas cadeias carbônicas de diferentes dimensões pelas características ímpares que o carbono possui, que é uma diversidade de possibilidades de formar ligações. Está aí, pode formar ligações simples, dupla, tripla. Essas ligações podem ser com outros átomos de carbono, formando os encadeamentos de carbono, daí denominado de cadeias carbônicas, que podem ser pequenas ou longas, ok? E a possibilidade também de se unir a outros elementos químicos, né? O carbono, ele tem na sua característica a possibilidade de se unir tanto a elementos eletropositivos como a elementos eletronegativos, ou seja, com tendência de ganhar ou perder elétrons. Os principais elementos que compõem os compostos orgânicos são os elementos do grupo do Chon. Carbono é o principal, tem que ter carbono para ser um composto orgânico. Hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses elementos são chamados elementos organogênicos ou organógenos, que significa o quê? Elementos formadores de compostos orgânicos. Ok? Além desses elementos, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, ele também pode formar ligações com outros elementos. O enxofre, o fósforo, o flúor, cloro, bromo e outros são os elementos da família dos halogênios. E também com alguns metais. Então, a alternativa C é a afirmativa correta. A gente pode até voltar aqui e comentar a letra D. Por que a letra D está incorreta? Liga-se a várias classes de elementos químicos, com exceção da classe dos calcogênios. Acabamos de mostrar, né, que os principais elementos que compõem os compostos orgânicos são formados de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Calcogênio é a família 6A, o grupo 16, onde o primeiro elemento é quem? O oxigênio. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Ou seja, esses elementos que correspondem à 16ª coluna vertical, né, que a gente chama de família ou grupo da tabela periódica, representa o primeiro elemento é o oxigênio. Então, nos compostos orgânicos, os calcogênios, que é a denominação dada a essa classe ou família, tem como primeiro elemento o oxigênio, e o oxigênio é um dos principais elementos encontrados na química orgânica, dando origem a várias funções oxigenadas, como os álcools, os aldeídos, os ácidos carboxílicos, dentre outros. Ok? Então, a alternativa correta, letra C. Beleza, pessoal? Na sequência, eu selecionei lá a questão número 3 da lista. A questão número 3 faz referência a um medicamento muito utilizado, né? Que é a famosa dipirona, a dipirona sódica. Tá aí a sua fórmula molecular. C13H16O4N3SNA. Essa daí é a composição química representada pela fórmula molecular da dipirona sódica. É atualmente um analgésico e antitérmico também, mais utilizado no Brasil e possui a fórmula estrutural a seguir. Então aí você tem a fórmula molecular e embaixo, logo na sequência, ele mostra aí a figura da fórmula estrutural. Essa é a organização dos átomos que compõem a dipirona, representando a sua molécula, a fórmula estrutural. Então, cada unidade molecular é constituída por essa fórmula estrutural aí da dipirona. Considerando a estrutura acima, a fórmula estrutural aí colocada ao lado, né, no caso, podemos afirmar que a dipirona, primeiro, possui 9 carbonos de hibridização sp2. Acabamos de ver na questão anterior. Carbono de hibridização sp2 é aquele carbono que forma o quê? Uma dupla e duas simples. Na estrutura, aonde é que eu encontro carbonos formando uma dupla e duas simples? Está aí, ó, destacado, né, por essas setinhas vermelhas. Aí você pode estar pensando, mas professor, por exemplo, aqui, ó, nessa cadeia cíclica, nessa parte cíclica que caracteriza uma cadeia aromática. Por exemplo, esse carbono aqui, ele está fazendo, por exemplo, aqui, ó, uma dupla com esse carbono,
uma simples com esse e a outra simples é com quem? Nesse tipo de representação, que é representação em forma de bond-line, de forma estrutural, a quarta ligação não aparece, mas você tem que saber, ó, que essa quarta ligação que está sendo feita aqui, que não aparece, é sempre completada com átomo ou átomos de hidrogênio. Como esse carbono aqui, por exemplo, já fez uma dupla e uma simples, ele já fez 3. Então, a quarta é com hidrogênio, que não aparece nesse tipo de representação. Então, todos aí têm que ficar atentos na hora de contabilizar todos os átomos que formam, né, a estrutura de uma molécula. Então, cada carbono desse aqui, ó, do anel aromático, está fazendo 3 e a sua quarta ligação é com hidrogênio. Olha esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3 com esse daqui. A quarta, ó, ele faz com o nitrogênio dessa outra parte da cadeia. Então, no caso, esse carbono aqui, ó, não tem hidrogênio ligado a ele. Os outros não aparecem, mas tem que colocar o hidrogênio. Esse daqui já faz sua quarta ligação com esse nitrogênio. Se vocês observarem, todos esses carbonos que foram destacados com essas setinhas em vermelho estão formando uma dupla e 2 simples, com diferentes tipos de elementos, carbono, hidrogênio, nitrogênio. Mas se a afirmativa 1 diz que possui 9 carbonos com hibridação sp2, é buscar os carbonos que formam uma dupla e 2 simples. Quem são eles? Todos esses destacados em vermelho. Contabilizando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a afirmativa 1 é sim verdadeira. Vamos para a segunda. A molécula possui 4 carbonos de hibridação sp3. sp3, lembrando, sp3 é aquele carbono que só forma ligações simples. Onde é que a gente encontra? Está aí, ó. Todos esses carbonos que eu circulei aqui, ó, esse carbono está formando uma simples com o nitrogênio e as outras 3 com os hidrogênios. Lembrando, o hidrogênio só pode formar ligações simples. Então, o carbono forma com cada um desses 3 hidrogênios uma ligação simples, totalizando 3, e a quarta com o nitrogênio. Então, cada carbono desse aí, ó, destacado com esse círculozinho azul, são carbonos que só formam ligações simples. Carbonos do tipo sp3. E são quantos carbonos? 4. Então, a afirmativa 2 também é verdadeira. Então, 1 e 2 verdadeira. Terceira, apresenta 4 ligações π entre os átomos de carbono. Vamos lá, pessoal. O carbono, quando ele está formando as suas ligações, seja com outros átomos de carbono ou com outros elementos, essas ligações podem ser de 2 tipos. Nós vamos falar isso quando eu trouxer aqui para vocês uma aula sobre hibridização. A ligação sigma, covalente sigma, seja entre átomos de carbono, entre átomos de qualquer elemento que forma ligações covalentes. As ligações covalentes, elas podem ser por um entrelaçamento ou por um emparelhamento de orbitais. Quando as ligações se entrelaçam, a gente diz que a ligação do tipo sigma é uma ligação mais forte. Quando a ligação envolve um emparelhamento dos orbitais, que é aquela região, né, onde existe a maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então, quando os elétrons se entrelaçam nas nuvens eletrônicas, a ligação é sigma. Quando eles se emparelham, a ligação é do tipo π. Mas, professor, como é que eu vou memorizar isso de forma mais simples? Toda ligação simples é do tipo sigma. Então, qualquer ligação, seja entre carbono e qualquer outro elemento, ou entre, por exemplo, no gás hidrogênio, são 2 átomos de hidrogênio, a ligação é simples, é do tipo sigma. Então, toda ligação simples é do tipo sigma. Quando ela é do tipo dupla ou tripla, aí aparecem ligações do tipo π. Quando é dupla, uma é sigma, a outra é π. E quando é tripla, 2 são π e a terceira é sigma. Ok? Então, na afirmativa diz que o composto apresenta 4 ligações π. Ligação π só vai aparecer quando tiver dupla ou tripla. Na estrutura não aparece nenhuma ligação tripla, mas aparece, ó, várias ligações duplas. E quando é dupla, uma é π e a outra é sigma. Então tá aí, ó. Na cadeia aqui, ó, cíclica fechada, tem uma dupla, uma é π e a outra é sigma. Então tem uma π aqui, outra π aqui, outra π aqui. Nessa ligação carbono-oxigênio tem dupla, é mais uma π. E aqui, ó, tem dupla, também π. Então no composto existem quantas ligações? 5 ligações π. Mas observe aqui a afirmativa 3. Ele está dizendo que o composto apresenta
4 ligações pi entre carbonos. Isso é uma pegadinha, cuidado, viu? No total, no composto todo, tem 5. Mas entre carbonos, tem quantas? Olha para cá. Entre esse carbono e esse carbono tem uma pi. Entre esse carbono tem outra pi. Entre esses carbonos tem outra pi. Então, aqui tem 3 pi. Entre esses dois carbonos tem também uma pi. Então, finalizando aí, 4 pi. Essa ligação pi não está entre carbonos, está entre carbono e oxigênio. Então, na realidade aí, pessoal, no composto, entre carbonos temos essas 3 pis aqui, dessa parte cíclica, e essa pi aqui. Então, totalizando o quê? 4 pis entre átomos de carbono. Então, a afirmativa 3 está, sim, verdadeira. No composto tem 5. Agora, entre os carbonos, só tem 4 pi. Então, a afirmativa 3 está, sim, verdadeira. E a afirmativa 4 diz que o composto possui um anel aromático. Professor, o que é anel aromático? Pessoal, dentre os compostos orgânicos, existem os chamados compostos aromáticos. Quem assistiu a live deve estar lembrado. Se não está lembrado, volta lá e assiste novamente. Compostos aromáticos são compostos formados por, no mínimo, 6 átomos de carbono em cadeia cíclica fechada. E esses átomos de carbono estão unidos entre si através de ligações duplas e simples alternadas. Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Essa variação de ligações duplas e simples alternadas corresponde a um fenômeno chamado fenômeno de ressonância magnética. Esses elétrons que formam essas ligações pis estão em constante movimentação, formando o que nós chamamos de núcleo aromático ou anel aromático. E olhando aqui a estrutura da dipirona, desde o início nós estamos falando dessa área aqui da cadeia, que temos 6 carbonos na forma de um hexágono, unidos entre si através de ligações duplas e simples alternadas. E isso caracteriza o quê? Uma cadeia com uma parte aromática. E tendo esse núcleo aromático, a gente diz que o composto possui sim um anel aromático. Então, com isso aí, pessoal, a resposta dessa questão 3 lá da lista é a letra A. Todas as afirmativas estão corretas. Beleza, pessoal? Questão bem interessante que trabalhou uma boa parte aí do que nós vimos na nossa live. Beleza? Vamos para a próxima. Escolhi a questão número 5, que diz assim: sobre a química do átomo de carbono, assinale o que for correto. Então, mais uma vez, uma questão direcionada ao átomo de carbono, que é o principal átomo que corresponde aos compostos orgânicos. Primeira afirmativa diz: denomina-se por carbono terciário aquele que se liga através de uma ligação tripla a outro átomo de carbono. Vimos também na nossa live, né? Características de ligações do carbono e classificação de carbono em cadeias carbonos. Quando o carbono faz parte de um composto, ele pode ser classificado em carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Pela própria denominação, carbono primário é aquele carbono que no máximo está ligado a um outro carbono. Olha aqui, na primeira figura, esse carbono aqui destacado em vermelho. Observe que nesse encadeamento de 4 carbonos, esse primeiro aqui à esquerda, destacado em vermelho, só está ligado a esse vizinho dele aqui. Então, se ele só está ligado a um outro átomo de carbono, ele é classificado aqui como um carbono primário. O que está lá na outra extremidade, da direita, também só está ligado a esse aqui, que antecede a ele à esquerda. Então, se ele só está ligado a um outro carbono, ele é primário. Já quando ele está aqui, na segunda imagem, ligado a 2 outros carbonos, esse carbono aqui, ele está ligado a esse da direita e esse da esquerda. Então, ele está ligado a 2 outros, ele é secundário. Na terceira figura, o carbono está ligado a 3 outros, o da direita, o da esquerda e o de baixo. Então, ele é terciário. E, por fim, já que o carbono é tetravalente, no máximo ele vai fazer 4 ligações com outros carbonos, ele está ligado a 4 outros carbonos, da direita, da esquerda, o de baixo e o de cima. Então, denomina-se, afirmativa 01, por carbono terciário, aquele que se liga através de uma ligação tripla a outro átomo de carbono. Pessoal, classificação de primário, secundário, terciário e quaternário independe se a ligação é simples, dupla, tripla. Independe. O que você tem que olhar é se aquele carbono está ligado a quantos outros carbonos. Se ele está ligado apenas a um outro, ele é primário. Se ele está ligado a 2 outros, secundário. Se ele está ligado a 3 outros, terciário. E se ele está ligado a 4 outros, quaternário.
Beleza, pessoal? Então, classificação de primário, secundário, terciário e quaternário, você vai ter que olhar o quê? A variação de possibilidades de ligações, ok? Na sequência, afirmativa 02. Os átomos de carbono conseguem formar longas cadeias, as quais são denominadas de insaturadas, caso apresente, além de ligações simples, também duplas ou triplas dentro da cadeia carbônica? Verdadeiro. As cadeias insaturadas são aquelas que têm duplas ou triplas entre carbonos. Então, afirmativa 2, verdadeiro. Os átomos de carbono são os mais abundantes encontrados nas moléculas orgânicas típicas, juntamente com átomos de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Falamos disso. Os principais elementos que compõem os compostos orgânicos são formados do grupo do chumbo: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Afirmativa 08. O átomo de carbono, por possuir 4 elétrons na camada de valência, é capaz de estabelecer 4 ligações covalentes, como pode ser observado no metano. Olha para cá, ó. O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então a tendência dele é ganhar mais 4 e formar 4 ligações. Por isso ser chamado de elemento tetravalente. Na estrutura do gás metano, que é o CH4, eu tenho aqui o átomo de carbono se unindo a 4 átomos de hidrogênio. Cada bolinha branca dessa representa o elétron do hidrogênio. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, seriam essas bolinhas pretas. Então, de cada hidrogênio ele pega um, ficando com 2, 4, 6, 8, obedecendo a regra do octeto. E fazendo com cada carbono o compartilhamento de um par de elétrons, que caracteriza uma ligação simples. Está aí a representação da forma estrutural e uma figura que ilustra em 3 dimensões a estrutura do gás metano. Então, afirmativas 02, 04 e 08 são as afirmativas verdadeiras dessa questão. Beleza, pessoal? E para fechar, né, eu estou trazendo aí mais 2 questões. A questão 7 diz assim: considere as informações a seguir e preencha os parênteses com verdadeiro ou falso, né, com V e F, sobre a estrutura do estireno, representado pela forma estrutural abaixo. É obtido a partir do petróleo, sendo usado principalmente pelas indústrias de plásticos e de borracha. Está aí a estrutura do composto. Em relação a esse composto, afirma-se que sua fórmula amino é idêntica à do benzeno. O benzeno é o menor hidrocarboneto, né? A fórmula mínima é a menor proporção entre os átomos. Então, baseado na estrutura desse composto, que é o estireno, esse composto apresenta cadeia heterogênea e mista. Pessoal, cadeia heterogênea é a cadeia que tem heteroátomo. Tem que ter um átomo diferente de carbono, normalmente oxigênio, nitrogênio, enxofre, entre carbonos. Se você olhar na estrutura, não tem nenhum desses heteroátomos. Porque senão aparecia aqui um oxigênio entre carbonos, um nitrogênio, e a estrutura não tem. Então, essa cadeia não é heterogênea, é uma cadeia homogênea. Cadeia mista, ela é sim, porque ela tem uma parte cíclica e uma parte acíclica. Tem a parte cíclica aqui, ó, do hexágono desses 6 átomos de carbono caracterizado de um composto aromático, e tem essa parte acíclica, que é uma ramificação. Então, cadeia mista é aquela cadeia cíclica com ramificação, ou seja, uma parte fechada e uma parte aberta. Então, a afirmativa 1 é falsa. Possui um anel benzênico em sua estrutura? Está aqui, ó, a representação do anel aromático, que caracteriza aí a estrutura desse composto. Então, é sim verdadeiro, possui um anel benzênico ou anel aromático. Apresenta em sua estrutura somente um átomo de carbono quaternário. Pessoal, carbono quaternário acabamos de ver, aquele carbono que forma ligações com 4 outros carbonos. Se você olhar, ó, todos esses carbonos aqui, ó, são todos secundários, porque eles estão ligados a 2 outros carbonos. Esse daqui, ó, que faz a ligação do signo com essa parte aberta, ou ramificação, ele é terciário, ó, 1, 2, 3. Esse daqui é secundário, está ligado a 2 outros, e esse aqui é primário. Então, não existe nenhum carbono quaternário, nenhum. Então, está falsa essa afirmação. Apresenta em sua estrutura somente um átomo de carbono com geometria tetraédrica. Se você olhar, ó, todos os carbonos que estão aqui, ó, nesses vértices estão formando uma dupla e 2 simples. Então, são todos do tipo sp2, geometria trigonal. Então, não tem carbono de geometria tetraédrica. Então, está falso. E, por fim, apresenta cadeia aromática com todos os carbonos de geometria trigonal. Sim, aromático, está aqui o ciclo aromático, e todos são do tipo trigonais, porque formam uma dupla e 2 simples. Está aí, ó, as características dos carbonos tetraédrico e trigonal. Então, resposta, a sequência correta de verdadeiros e falsos, letra E. Beleza? E assim fechamos a
esse momento de nosso encontro com a questão número 9, que diz assim: a preocupação com o bem-estar e a saúde é uma das características da sociedade moderna. Um dos recentes lançamentos que evidenciam essa preocupação no setor de alimentos é o leite com ômega 3. Essa substância não é produzida pelo nosso organismo e estudos revelam que sua ingestão é importante para evitar problemas cardiovasculares. A estrutura química do ômega 3 pode ser assim representada. Então está aí a representação da famosa substância ômega 3. Com relação à estrutura química do ômega 3, é correto afirmar que essa substância possui cadeia carbônica. Pessoal, classificação de cadeia carbônica é questão que normalmente a gente encontra nas provas de química e no Enem não é diferente. Então ele deu aí uma cadeia e pede para a gente classificar. Com relação a essa estrutura, podemos classificar, letra A. Essa cadeia ela é alifática. O que é uma cadeia alifática? É uma cadeia aberta. Tanto faz chamar aberta, acíclica ou alifática. Essa cadeia é aberta? Sim. Observamos aqui que os carbonos que estão nas extremidades não se unem entre si, formando um ciclo. Essa cadeia tem sim característica de ser cadeia aberta. É uma cadeia homogênea. O que é uma cadeia homogênea? Homo vem de igual. Significa que entre os carbonos só tem o quê? Carbonos. Não observamos na estrutura, aqui nessa organização de átomos de carbono, um elemento como oxigênio, nitrogênio, que pode ficar entre carbonos. Aqui só tem carbono e hidrogênio. Lembrando que hidrogênio nunca vai ficar entre carbonos. Ele está sempre ou para cima ou para baixo ligado ao carbono. Esse oxigênio e esse aqui não estão entre carbonos. Então a cadeia ela é sim homogênea. É uma cadeia saturada. Cadeia saturada é aquela que só tem ligações simples entre os carbonos. E vimos aqui, vemos logo no início uma dupla entre esses dois carbonos. Então a cadeia aqui ela é insaturada. Então a letra A está fora. Letra B, cadeia alicíclica. Pessoal, cadeia alicíclica é um tipo de cadeia fechada. As cadeias fechadas podem ser alicíclicas ou aromáticas. Aromáticas nós acabamos de falar. É aquelas que têm ligações duplas e simples alternadas, formando ciclos, com um único núcleo ou com dois ou mais núcleos. Alicíclicas são as fechadas não aromáticas. Então, a cadeia alicíclica é uma cadeia fechada não aromática. E aqui nós temos uma cadeia aberta, está falsa. Letra C, cadeia alifática, já vimos que sim, é aberta. Homogênea, já vimos que sim. Insaturada, beleza? E normal. O que é uma cadeia normal? É uma cadeia que tem uma única sequência de átomos de carbono. Que é o caso aí, pessoal. Nós temos sim uma cadeia normal. Observe que quando aparece esse CH2 aqui, abre parênteses 7, o CH2 é um prolongamento, significa que existem 7 estruturas de CH2. CH2, 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 CH2. Se aí tivesse, entre parênteses, um CH3, por exemplo, que é um radical, aí seria uma ramificação. Então, no caso aí, é uma cadeia, sim, normal, não é uma cadeia ramificada e, consequentemente, a letra C é a alternativa correta. Então, pessoal, agradeço demais, mais uma vez, nosso encontro. Disponibilizei aí a resolução de algumas questões dessa lista de exercícios e espero vocês no nosso próximo encontro. Valeu! Aqui a Química é Descomplicada.